sistêmico, seja imunocomplexo contra núcleo, imunocomplexo contra citoplasma, quase todas elas acabam tendo algum depósito de imunocomplexo renal. Rejeição de órgãos extra-renais, por exemplo, rejeição de órgão cardíaco, rejeição de órgão de hepático, de transplante, você acaba encontrando um imunocomplexo depositado no rim. Tá? Então a gente tem várias doenças com alterações, seja vasculares ou mistas, que envolvem vascular e intersticial, com comprometimento renal. Eu vou mostrar para vocês exemplos clássicos de doenças sistêmicas com comprometimento glomerular imune ou exclusivamente renal, ou vascular renal. Vou ver com vocês algumas doenças, como crioglobulinemia mista, a púrpura de Enoch-Schonlein, algumas vasculites relacionadas ao ANCA, como Wegener, Chang-Strauss, poliangiite microscópica, vasculite renal limitada e o lúpus eritematoso sistêmico. Nossa senhora, mais um pouquinho de nome. Que parece, vocês já ouviram falar de alguma dessas? Lúpus eritematoso sistêmico. Quais são do lúpus? Vasculite da São doenças, a princípio, incomuns, mas nem tanto. Todas elas, no último ano e meio, 2, já teve no mínimo um caso no meu serviço. Onde eu trabalho lá. Então, é incomum, mas não é a mesma incidência de uma nefropatia diabética, de uma doença renal crônica com hipertensão, mas a gente tem uma ocorrência grande desses casos. Das vasculites sistêmicas, a gente tem as de grande, médio e pequeno calibre. As de grande e médio calibre, a título renal, o acometimento vai ser a aorta e a artéria renal. Então, a minha apresentação vai ser similar a uma estenose da artéria renal. Então, você vai ter a mesma apresentação de uma estenose, de uma aterosclerose de artéria renal. Então, a gente não estuda afinco na parte renal glomerular, porque se limita à lesão vascular. O tratamento, geralmente, é pela cirurgia vascular mesmo. Doenças de grandes e de médios vasos. E vai se ater nas pequenos vasos, que tem, além de acometimento vascular, um processo inflamatório intersticial e necrose principal renal. A primeira para vocês, que é a crioglobulinemia mista. Já ouviram falar sobre essa doença? Não. A crio, o próprio nome diz, é referente à presença de crioglobulinas no soro. O que são crioglobulinas? São imunoglobulinas que elas se precipitam reversivelmente a temperaturas abaixo de 37. Crioglobulina nada mais é que umas imunoglobulinas que se precipitam abaixo dessa temperatura, por isso recebe o nome de crioglobulina. O quadro clínico envolve uma tríade de púrpura, fraqueza e artralgia, que é o quadro clínico clássico dessa doença. Ela é muito associada à infecção crônica por vírus C, tá? E também já é descrito em outras doenças crônicas, como síndrome de Sjögren e HIV. Essas crioglobulinas em excesso, elas formam agregados ou imunocomplexos, um depósito tecidual, e esse depósito tecidual a título renal evolui com lesão de endotélio vascular, causando diferentes manifestações da doença. Como a gente vai ter uma deposição de endotélio vascular, a primeira e a mais comum é a hematúria microscópica, e como o processo inflamatório vai progredindo do endotélio para estruturas de filtração glomerulares, a gente acaba evoluindo para a proteinúria e podendo evoluir para a insuficiência renal também. O quadro histológico mais comum é a glomerulonefrite membrano-proliferativa, que é a lesão endotelial proliferativa com destruição de membrana basal glomerular. A diferença é que você vai ter trombos intraluminares compostos de crioglobulinas precipitadas e deposição de fluxos de gêmeos capilares, que vai diferenciar da glomerulonefrite membrano-proliferativa clássica. Ambas também são mais comumente associadas a quê? A vírus C, a infecção crônica por vírus C. A diferença é que essa é formada por crioglobulinas, a outra só é uma reação inflamatória secundária à infecção por vírus C. Aí. Oi? O 10 vem. Apesar de poder se apresentar tanto com síndrome nefrótica como nefrítica, raramente a gente vê uma apresentação rapidamente progressiva, ou seja, não é tão comum assim evoluir para insuficiência renal. Essa doença que pode apresentar
tanto nefrótico e nefrítico, porque não é um processo inflamatório que se sustenta só no endotélio, só no podócito. Ela tem o início endotelial, mas tem uma proliferação para dentro, para todas as estruturas de filtração. E o tratamento envolve principalmente a erradicação do vírus C. E nos últimos 10 anos, com o tratamento mais adequado do vírus C, a gente conseguiu ter uma evolução melhor ainda dessa doença. Imunossupressores dependem da gravidade da doença, eles corticoides, ciclofosfamida, anticorpos monoclonais ou até plasmaféres, dependendo do grau da doença. Mas raramente a gente precisa usar algo além da ciclofosfamida para essa doença. Beleza? Alguma dúvida? Seguindo. A púrpura de Enoch-Schönlein. Já ouviram falar dessa doença? Não. Atualmente, algumas doenças mudaram de nome recentemente em reumato, tá? A púrpura de Enoch-Schönlein é uma delas, atualmente ela é conhecida como vasculite coligear. É o nome mais atual dela. Botei porque esse aqui, que você vai encontrar na maioria dos livros, esses são os mais atuais. Tá? Envolve depósito cutâneo leucocitoplástico predominantemente de IgA. Essa vasculite é mediada pela imunoglobulina A. Um quadro clínico envolve dor abdominal difusa, artrite, ou somente artralgia, e o envolvimento renal que se dá através de hematúria, proteinúria e insuficiência renal aguda. Ela é discutida em várias referências mais atuais, tá? Como serem a mesma patologia que a síndrome de Berger, aquela nefropatia coligear que eu falei para vocês nas aulas anteriores. Uma vez que a biópsia renal é idêntica em ambos os casos. Então já tem livros, referências mais atuais que estão tentando classificar essas duas doenças como a mesma condição clínica. Como se fosse síndrome de Berger, um acometimento exclusivo renal, e a púrpura de Enoch-Schönlein é um acometimento mais sistêmico, ou o contrário, uma evolução normal da doença. Como se a síndrome de Berger evoluísse depois de alguns anos para a púrpura de Enoch-Schönlein. Então ainda tem essa discussão sobre classificação. Tá? Ainda é classificado como doenças diferentes, mas é capaz de daqui a uns anos, com vocês formarem, já ter essa junção dessas duas patologias. Então, se você biopsiar um paciente com Enoch-Schönlein clínico e uma paciente com síndrome de Berger, a biópsia renal vai ser idêntica. Mesmas alterações de biópsia. O tratamento é o mesmo do tratamento da síndrome de Berger, uso de ECA e BRA, e se o paciente tem insuficiência renal ou proteinúria acima de 1 grama, a gente faz tratamento com corticoide, que é a mesma coisa que a gente faz no IgA. A biópsia renal é a mesma biópsia, que é o depósito granular de IgA e fração do complemento C3, na coloração da imunofluorescência e um mesanjo expandido com lesões proliferativas segmentares ou necrosantes no meu glomero. Obviamente, eu não vou cobrar para vocês saberem a biópsia. Estou citando como exemplo para vocês. Diga. Uma pessoa muito mais de fala em tratamento de ECA e BRA. Ou. E ou BRA. E ou. E ou. Hein, professor? Cuidado. Por que a gente faz ECA ou BRA? Por que a gente faz ECA ou BRA? Por que a gente faz IECA ou BRA? Pinte de vermelho. Vamos lá. Deixa o Silvestre explicar, por favor. O que acontece? Quase todas as doenças em que uma boa parte da fisiopatologia de lesão renal envolve o aumento da pressão, eu baixar essa pressão retarda a progressão da doença. Hipertensão arterial, você vai ter aumento da pressão glomerular. Então, diminuindo a pressão, aqui dentro do meu glomero, eu retardo a progressão da doença. Nefropatia diabética, eu também vou ter isso. E a maioria das doenças inflamatórias renais, por mais que o quadro de aumento da pressão seja um processo inflamatório intersticial glomerular, eu também vou ter aumento da pressão. Então, diminuindo a pressão, eu minimizo os efeitos que aquele processo inflamatório causa no meu glomero. Então, o IECA ou BRA são utilizados em praticamente toda doença em que a fisiopatologia depende do aumento da pressão. Beleza?
Por que a gente não pode usar? Oi? Estenose de artéria. Por quê? Vamos lá. Na estenose de artéria renal? Vamos lá. Estenose ou uma aterosclerose da artéria renal? Estenosou aqui, correto? O que vai acontecer? Vai chegar menos sangue aqui. Certo? Como efeito compensa, para compensar chegar menos sangue, ele impede o sangue de sair para vasos que são das arteríolas renais. Fazendo com que? Aumentando a pressão aqui dentro para manter uma filtração. Então, nessas doenças, a pressão alta é o que está mantendo uma perfusão do rim. Entendeu? A pressão alta é o meu mecanismo compensatório para essa condição. Então, se eu fizer um IECA na sinal de artéria renal, eu vou quebrar o meu mecanismo compensatório que estava mantendo o rim perfundido. Então, como aqui a pressão alta não é o que está causando a doença, é o que está segurando a sua filtração, se você baixar a pressão, não impede isso aí. Beleza? Um exemplo de um paciente que eu trouxe para vocês é um paciente que ele vinha acompanhando mais de 2 anos no ambulatório com um diagnóstico presumível de síndrome de Berger. Ele apresentava hematúria, proteinúria, aumento da creatinina, evoluindo com hematúria macroscópica intermitente. Era um paciente que trabalhava em sítio e que toda vez que ele ia fazer uma atividade com um trabalho, ele chegava em casa e urinava sangue. Ele tinha hematúria, tinha proteinúria, foi feito um diagnóstico presumível porque não tinha condição financeira para fazer uma biópsia renal, a gente fechar o diagnóstico de certeza, mas clinicamente ele era um paciente que ele tinha muito provável nefropatia ptegial, síndrome de Berger, pelo quadro de hematúria macroscópica intermitente relacionadas à infecção de via superior ou a esforço físico. Esse paciente, depois de 2 anos em acompanhamento ambulatorial, já medicado com IECA, chegou a fazer um curso de corticoide porque apresentou uma proteinúria alta, melhorou essa proteinúria e vinha acompanhamento ambulatorial somente com IECA. Ele interna no quadro de dor abdominal e distensão. Foi pensado em apendicite, obstrução intestinal e depois foi descartado. E no 5º dia de internação, ele apresentou as seguintes lesões. Em região inguinal e periumbilical. Foi feita biópsia dessa lesão. Veio infiltrado leucocitoclástico de IgA. Então, o paciente que inicialmente tinha um diagnóstico de síndrome de Berger, por conta do acometimento sistêmico, gastrointestinal e cutâneo, ele mudou o diagnóstico dele para o diagnóstico online, que clinicamente parece fazer algum sentido, mas que o tratamento é o mesmo. IECA, corticoide com proteinúria e hematúria. Então, iniciou um novo ciclo de corticoide, esse paciente regrediu as lesões, já tem mais de 5 anos que ele acompanha sem nunca ter tido mais lesão cutânea nem hematúria. Professor, então o que vai diferenciar as duas vai ser o comprometimento sistêmico, a outra É só por não. isso que, e esse paciente tinha um diagnóstico de síndrome de Berger, 2 anos depois, com aparecimento das lesões cutâneas e distensão abdominal, a gente mudou para um diagnóstico online. E fez alguma diferença, talvez só no nome. E para o paciente o tratamento foi o mesmo. Então por isso tem locais, já hoje com o advento das biópsias, a gente tem tentado classificar como se fosse a mesma doença. Antigamente, sem biópsia cutânea, sem biópsia renal, você via um paciente com hematúria e o outro paciente com lesão sistêmica. Então tinha esse diagnóstico diferente, porque apresentações clínicas pareciam ser distintas. Entendeu? Então você vai ver livros falando de doenças diferentes ainda, mas tem um movimento para tentar juntar essas duas. Beleza? Dando seguimento às vasculites relacionadas ao ANCA,
O que é o ANCA? É um anticorpo anticitoplasma de neutrófilos. A gente tem produção de anticorpos antinúcleos, autoanticorpos contra o núcleo e autoanticorpos contra o citoplasma. Tá? Os anticorpos antinúcleos, que são, a gente define diversos anticorpos, vocês devem ter visto em reumato já, somente os relacionados ao núcleo. A gente faz uma avaliação do fator antinúcleo para ver se tem anticorpos contra o núcleo, que é o FAM. Mas a gente tem um grupo de doenças que são mediadas por esses anticorpos contra o citoplasma. E não só decore, tá? Tem uma prova de residência que eu coloquei o nome por extenso. Ninguém sabia o que era. Você decorou ANCA isso, ANCA aquilo, isso. Aí quando eu escrevi por extenso, ninguém soube o que era. Maneiro. Legal. É que vocês decoram muita sigla. Não, estou falando que vocês decora muita sigla e não entende o que é. Eles são caracterizados, essas doenças, com vasculites necrotizantes de vasos de pequenos calibres, tá? Que evolui rápido com necrose tecidual e isquemia por conta da vasculite. Outra característica imunológica é a ausência ou presença até rara de depósitos de imunocomplexo nos vasos afetados. Por isso que alguns locais chamam de vasculites paucimunes, tá? Com poucos imunocomplexos. É a principal diferença dessas vasculites das vasculites relacionadas a anticorpos antinucleares. Por exemplo, o lúpus, por exemplo, é uma doença que tem uma intensa presença de imunocomplexos. A primeira é granulomatose de Wegener, ou também em reumato, estamos dando os nomes com granulomatose com poliangeite, que é o nome mais atual, que é uma reação inflamatória necrotizante evoluindo com o processo granulomatoso e destruição tecidual. Vocês sabem que uma reação inflamatória granulomatosa? Sabem? Já ouviram falar desse termo? Reação inflamatória granulomatosa é quando você tem um processo inflamatório que ele vai se estendendo no tecido, literalmente liquefazendo o tecido, matando as células adjacentes, liquefazendo aquele tecido, formando praticamente uma bola de pus, de maneira mais rude falando. Tá? Isso ocorre em diversos órgãos. Um órgão comum de ocorrer é o pulmão. E no pulmão, essa lesão granulomatosa vai crescendo até chegar uma hora que ela encontra o quê? Um brônquio. Quando ela encontra um brônquio, toda aquela lesão inflamatória vai fazer o quê? Vazar. Vai sair. Você vai expectorar aquela lesão inflamatória. E aonde estava aquela lesão vai ficar o quê? Cavidade. Um buraco. Você conhece alguma doença que faz isso? Tuberculose é uma doença granulomatosa infecciosa. Tá? Não é só a tuberculose que causa isso. Algumas infecções fúngicas podem causar também esse tipo de processo inflamatório. E algumas doenças autoimunes. Por isso, o principal diagnóstico diferencial é tuberculose. Então, ele envolve principalmente vias aéreas superiores, pulmão e rim. E a presença do CEANCA, tá? Que é o anticorpo anticitoplasma de neutrófilo, fração citoplasmática, que é o CEANCA, em mais de 90% dos casos, diferencia de outras vasculites relacionadas ao ANCA. A granulomatose de Wegener. No início da doença, ocorre a presença de sintomas constitucionais, como cansaço, mal-estar, febre, além da história de sinusite de repetição, porque o primeiro acometimento geralmente é em via aérea superior, evoluindo para acometimento de via aérea inferior, pneumonia cavitária e a formação dessas cavernas. E similar ao que acontece na tuberculose. Se apresenta como uma glomerulonefrite necrotizante, segmentar e focal, extracapilar, paucimune. Também apresentando crescentes glomerulares, como é uma doença inflamatória autoimune, que possui um acometimento
inflamatório muito agressivo no rim, geralmente a gente tem aparecimento de crescentes. Crescente é quando você tem um processo inflamatório tão rápido no meu rim que ele vai empurrando o tecido glomerular sadio, formando como se fosse uma lua crescente em processo inflamatório. Geralmente ocorre com doenças que têm um acometimento muito rápido renal, o processo inflamatório evolui rápido destruindo o meu glomérulo. Se evolui rápido destruindo o meu glomérulo, evolui com insuficiência renal e também se apresenta como uma glomerulonefrite rapidamente progressiva. A gente quer evoluir bastante frequência para a insuficiência renal e a consequência da doença renal crônica terminal. Possui mais de 90% de óbito em 2 anos se não fizer tratamento. E o tratamento envolve imunossupressor com ciclofosfamida venoso ou oral se não tiver comprometimento renal. Qual o problema de eu fazer, vamos supor, um ciclofosfamida num paciente desse, vamos suprimir um paciente desse? Oi? Oi? Infecção. Você tem uma caverna aqui, possivelmente crescimento bacteriano. Eu tenho paciente com Wegener que a gente começou a tratar com ciclofosfamida, ele evolui com pneumonia de repetição. A gente tem que suspender o tratamento, tratar a pneumonia e depois voltar de novo. Então muita gente não consegue tratar o paciente por conta da imunossupressão e a incidência aumentada de pneumonia bacteriana secundária. Beleza? Alguma dúvida? O tratamento dele vai ser imunossupressor? Também acaba não tendo, eu até estou citando os tratamentos para vocês, mas acaba não tendo muita diferença. Você vai imunossuprimir, corticoide para reduzir o processo inflamatório e ciclofosfamida no caso por conta da agressividade da lesão pulmonar e renal. Aí a pneumonia de repetição é tipo, se tiver infecção. Porque a pneumonia de repetição é o quê? Uma destruição de parênquima pulmonar. Só que aquela caverna facilita muita infecção bacteriana secundária. Seguindo, a gente tem a síndrome de Chang-Strauss, ou conhecida mais atualmente como granulomatose eosinofílica com poliangiite. Que também é um vasculite necrotizante pulmonar e sistêmico de pequenos vasos com presença de granulomas extravasculares e infiltração de tecidos por eosinófilos. A primeira diferença é que grande parte do processo inflamatório é mediado por eosinófilos e os seus granulomas tendem a ser muito pequenos, não crescem a ponto de fazerem cavernas pulmonares. Evolui mais para pneumonia intersticial ou pneumonia eosinofílica. Ela possui 3 fases da doença. Primeira, a apresentação como asma, rinite ou pólipo de via aérea superior. A presença de eosinofilia infiltrado tissular, que é pneumonia eosinofílica, ou até uma gastroenterite eosinofílica pode apresentar no paciente. E a terceira, que é a vasculite sistêmica, que geralmente se apresenta 3 a 4 anos após o início da asma, que geralmente é a primeira apresentação, podendo durar de 2 meses até 30 anos. Quando que a gente suspeita dessa doença? O indivíduo que adquire asma na vida adulta. Que a asma geralmente é uma doença que se apresenta na infância. Ela pode até ter recidiva na vida adulta. Eu tinha muita crise de asma quando criança, fiquei um tempo bem, depois voltei a ter crise depois de certos anos. Mas não é aquela pessoa que nunca teve nada aos seus 30, aos seus 40, aos seus 50 anos, está começando a apresentar asma pronta. Esse paciente deve ser investigado para essa patologia. E já fez diagnóstico de alguns pacientes só mesmo com essa apresentação de asma numa pessoa de uma certa idade maior. Ela também, assim, pela descrição, também é uma glomerulonefrite necrotizante, segmentar em focal extracapilar, falsa imune, porque é a vasculite relacionada ao ANCA, e apresenta também crescentes glomerulares, porém com uma diferença, uma delas é o infiltrado eosinofílico. E, ao contrário do Wegener, apresenta a presença do P-ANCA, que é o anticorpo antitoplasma de neutrófilo perinuclear, ajuda a diferenciar de outras vasculites relacionadas ao órgão. Então, uma outra diferença é C-ANCA, Wegener, P-ANCA, Chang-Strauss. Beleza? Deu veneno oral. Quê? Prova oral. Ó,
obviamente mais raras, tá? Mas, como eu falei com vocês, de todas essas que eu vou apresentar para vocês, que eu estou apresentando, no último ano e meio, a gente teve no mínimo um caso de cada um. E eles trabalham numa cidade realmente pequena, ele está pegando um centro de 100 mil habitantes. Se for botar centros maiores, especializados, Rio, São Paulo, mesmo sendo raros, a incidência é maior. Você vai ter, invariavelmente, acesso a uma doença ou outra dessa. O tratamento segue a mesma ideia, corticoterapia oral venoso em caso de comprometimento sistêmico ou insuficiência renal com tratamento com ciclofosfamida. A asma ela é persistente em mais de 80% dos casos que eu consigo atingir melhora da vasculite. Significa o quê? Mesmo que ele responda ao tratamento imunossupressor, a doença entra em dormência, melhora a proteinúria, melhora a insuficiência renal, muito provavelmente ele vai ficar com asma o resto da vida. Demandando tratamento. Essas são as lesões cutâneas, biópsia renal com lesão inflamatória com presença de eosinófilos e infiltrado de via aérea superior, com sinusite também. Onde que está a mortalidade dessas doenças? Tanto Wegener quanto Churg-Strauss. O acometimento pulmonar, que é o que vai matar o paciente. Porque uma doença inflamatória, seja com granulomas extensos desses, a resolução disso aqui é fibrose pulmonar. A fibrose pulmonar vai atrapalhar a expansibilidade torácica, vai evoluir com infecção respiratória de repetição, tá? E é uma doença grave para o paciente. Ao mesmo jeito, Aquela tem Oi? igual aquela do meningite que tem sangramento. Sim, lembrando de membrana basal, o Budipest. O Budipest também é mortalidade por lesão alveolar. Esse já é uma mortalidade mais crônica, por lesão inflamatória que se resolve, porém evolui com fibrose pulmonar. Beleza? Alguma dúvida até aí? Então. Seguindo, a gente tem a poliangite microscópica, que é uma vasculite também necrotizante sistêmica de pequenos vasos, também associada ao ANCA. É a forma microscópica da poliarterite nodosa, descrita antes da década de 50, e ela caracteriza principalmente por não apresentar granulomas, lesão de seio da face ou envolvimento de via aérea superior. Ou seja, não é lesão a vasculite, mas a principal diferença dela é que não tem uma lesão granulomatosa respiratória. Mais de 90% dos casos se apresentam principalmente como glomerulonefrite. A gente tem a presença do PANCA presente em mais de 75% dos casos, quase sempre associada ao anti-MPO, que é o antipialoperoxidase. As manifestações são variáveis, podendo incluir desde a hemorragia alveolar, mononeuropatia múltipla, mas principalmente a apresentação de glomerulonefrite necrotizante, que é a apresentação prematura, proteinúria, cilindro hemático, sem diagnóstico, costuma evoluir para insuficiência renal crônica terminal, ou seja, hemodiálise, e o tratamento envolve a mesma ideia, envolve corticoide oral, com ciclofosfamida em paciente que está evoluindo para insuficiência renal. Beleza? Novamente, essas três últimas doenças, mais que sejam parecem comuns, a gente teve mais de um caso no último ano e meio no Hospital de Antanópolis. Seguindo, a gente tem a vasculite limitada ao rim, ou vasculite renal limitada, que é uma forma de vasculite granulomatosa limitada ao rim. Segue a mesma ideia da de Enoch, Cholin e Couberger, que alguns livros descrevem como a mesma doença, ou doenças separadas entre Wegener e essa condição. Resumida, como se fosse um paciente com granulomatose de Wegener sem comprometimento sistêmico ou pulmonar. Diagnóstico e tratamento é igual ao Wegener, porém um prognóstico muito melhor, porque não tem comprometimento pulmonar.
Só que a gente tem uma dúvida se o paciente tem realmente essa doença ou se ele tem uma Wegener com evolução mais lenta que vai ter comprometimento pulmonar. Tá? Seguindo a mesma ideia daquele paciente que eu mostrei para vocês, eu também tive um paciente que teve uma apresentação de glomerulopatia, a gente fez a biópsia, tinha uma vasculite renal limitada, com ANCA positivo, porém pulmão limpo, seio nasal limpo. Então, inicialmente, ele recebeu o diagnóstico de vasculite limitada ao rim, a gente iniciou o tratamento com imunossupressor para o paciente, ele teve uma melhora excelente, melhorou creatinina, melhorou hematúria, proteinúria. 5 anos depois, ele deu entrada no hospital, foi atendido por um reumatologista na ocasião, por coincidência, que pediu uma tomografia, viu uma cavidade na base do pulmão esquerdo. Entendeu? E já vinham tratando com pneumonia, com tuberculose, e aí com essa história prévia de vasculite e essa lesão pulmonar, o diagnóstico que ficou mais de 5 anos com vasculite limitada ao rim, mudou para granulomatose de Wegener. Que mudou nenhuma coisa, porque o tratamento é o mesmo. Por isso que tem essa coisa para a gente mudar um pouquinho, se juntar como se fosse a mesma coisa, tá? Normalmente também tem essa ideia de juntar, tentar fazer tudo com uma mesma condição, com variação da mesma doença, apesar que alguns livros hoje em dia descrevem doenças separadas ainda. Os últimos guidelines estão colocados como doenças separadas, apesar dessa similaridade fisiopatológica, renal e tratamento. Beleza? Professor, geralmente a doença comete na base do pulmão, a de Wegener? Não, coincidentemente esse paciente tinha uma lesãozinha, uma cavernazinha na base do pulmão. Eu olhei para ele ver a tomografia. Qual que é o quadro clínico, professor? Oi? Qual que é o quadro clínico? Dessa aqui? Hematúria, proteinúria, hipertensão. Esse paciente que a gente teve o diagnóstico, o quadro inicial dele era febre. Febre a esclarecer, foi feita investigação de infecção urinária, de pneumonia, tudo normal. Com o passar do tempo, a gente observou que ele tinha uma hematúria e uma proteinúria. E aí a gente fez a biópsia renal e ele tinha vasculite limitada ao rim. Febre pode ser uma apresentação de qualquer processo inflamatório sistêmico, tá bom? Não só infecção. A gente descartou a infecção, primeiro fez cultura, EAS, exame físico, tudo no paciente, e aí depois a gente viu que demandava hematúria glomerular, ou seja, um glomerulonefrite, e proteinúria. E aí a gente biopsiou o paciente, tinha uma vasculite, a gente tratou, evoluiu bem. E aí o movimento pulmonar foi 5 anos depois? 5 anos depois ele começou com uma tosse, e foi indo na emergência, até que fizeram a tomografia e tinha uma cavernazinha na base do pulmão dele. Mas tosse com sangue também? Não, na ocasião não tinha hemoptise, nada disso. Mas se tiver lançado, pode acontecer. Pode ter. Se você tiver, como você tem destruição de parênquima pulmonar na Wegener, você pode ter hemoptise. Não é certeza não, tá? Mas esse paciente em si não foi observado. Ô professor, então pode ser uma pergunta idiota, mas então essas doenças, todas elas vão ser, não tem tipo início, meio e fim da doença. Ela porque 5 anos depois, pra minha cabeça estaria. A sua cabeça é a mesma que está criando essa mesma ideia que você está tendo, é a mesma ideia que todo mundo está criando. Se tem, pode ser a mesma doença, pode ser uma doença daqui a 5 anos mudar o diagnóstico. Então quem tem essa ideia de tentar se classificar como se fosse a mesma coisa. Mas é uma doença crônica, uma doença que a princípio eu não consigo ter um processo de cura. Não, nenhuma dessas doenças que eu mostrei para vocês vai ter cura 100%, tá? Você vai ter tratamento, você tentar esfriar o processo autoimune, esfriar a produção de autoanticorpos, mas vão ter, muitas das vezes, recidiva da doença. Você pode sim, você tem uma glomerulonefrite, tem uma doença autoimune, mas todas essas que eu expliquei para vocês, elas são polirrecidiva. A única que praticamente não tem recidiva é a pós-streptocócica. Prova? Você vai colocar. Apresentação de um quadro clínico e você me dizer qual é a mais provável. Com as características pontuais. Você vai colocar uma coisa bem. Lógico, na prática você não encontra muito mais. Na prática a gente tem uma dificuldade de diferenciar o Wegener de Strauss.
Na teoria, é lindo. Asma, 2 anos depois, não sei o quê. Aí na prática, você teve asma, não, dá uma tossezinha, não tem diagnóstico da asma. No dia a dia, você dificulta o diagnóstico. Então, fazer essa diferença autoimune de penca para cianca ajuda na prática, muito mais na prática que na teórica. Na teoria, na prova, o quadro clínico do paciente vai ser o diferencial. Ô, professor, mas aí na prática, Qualquer uma dessas que eu estou passando para vocês, tá? mas na prática, então, por exemplo, o paciente chegou com a história de hematura, aí beleza, pediu EAS, veio proteinúria, e aí já é, na NEF, é meio que rotina pedir anticorpo, dosar anticorpo antes. Sim, a gente avalia, é uma rotina a gente procurar, em avaliação de glomerulonefrites, uma avaliação de doença secundária. A gente sabe que as mais comuns são as vasculites relacionadas ao ANCA, a gente sabe que uma das mais comuns são processos inflamatórios secundários a infecções crônicas. Então é uma rotina a gente pedir HIV e hepatite para todo mundo. Eu falei, você viu que citei várias doenças são secundárias a hepatite e HIV. Entendeu? É uma rotina a gente fazer avaliação de anticorpos contra núcleo e contra citoplasma. Então a gente faz um FAM, faz um ANCA, basicamente todos os pacientes. Beleza. E A gente vai procurar anticorpos contra do comprometimento renal do lúpus, que é um DNA dupla hélice. Tá. E a questão do pulmonar, o paciente ele tem queixas para chegar a pedir um ATC, por exemplo, de pulmão, de tórax. Sim, Aí sim. o paciente ele vai ter queixa pulmonar. Sim, vai ter queixas. Como, por exemplo, o Wegener, você vai ter o cara com pneumonia de repetição, sinusite de repetição. Aí na sua imagem radiológica você vai ver uma caverna. Muitas das vezes você tem que também afastar a tuberculose. É comum quando você vê suspeita, você fazer um VAR no paciente, teste do escarro, um PPD. É comum a gente fazer investigação de diagnóstico inicial. Beleza? Então, como eu falei, você diagnóstico, o tratamento é igual o VEG, que o supressor. Foi um prognóstico melhor, porque você não vai ter acometimento pulmonar. Beleza? E por último, a nefrite lúpica, que eu vou colocar para vocês mais a título de citar, tá bom? Tem muitas diferenças. Minha ideia é só vocês entenderem que ela possui várias apresentações e qual é a ideia dessas apresentações, não para você diferenciar nenhuma delas, tá bom? O lúpus é uma doença inflamatória crônica, autoimune, que possui patogenia em múltiplos de genes, fatores hormonais e ambientais. O envolvimento do lúpus ocorre clinicamente, ou seja, com a apresentação clínica. A gente tem uma apresentação subclínica, o doente apresenta hematúria, proteinúria, mas clinicamente a gente não observa. Pode ser que se fizer de rotina com o reumato, mais 60% dos pacientes, e pode determinar desde alterações em túbulos renais, alterações intersticiais, vasculares e glomerulares. E as alterações nos meus glomérulos são chamadas de nefrite lúpica. O acometimento ocorre tanto a partir da deposição de imunocomplexo circulante, quanto da formação de imunocomplexo in situ. O lúpus possui particularmente várias formas de acometimento inflamatório, se depósito de imunocomplexo ou reação inflamatória in situ. Eles são os segmentos mais afetados, os glomérulos, onde ocorre alterações de permeabilidade de membrana de ultrafiltração, determinando proteinúria e em processo inflamatório local, responsável por hematúria e diminuição de filtração glomerular. Ou seja, um processo inflamatório que pode se depositar em qualquer uma das barreiras de filtração, seja mesanjo, endotélio vascular, seja podócito, apresentando hematúria, proteinúria e insuficiência renal. Ela se apresenta em 5 formas distintas, cada uma delas com quadro clínico, fisiopatologia, de prognóstico e tratamento diferente. São elas nefrite lúpica mesangial mínima, mesangial proliferativa. Não é para você diferenciar isso não. Repetindo aqui, a modo de citar para vocês que existem o porquê disso. Nefrite lúpica difusa e nefrite lúpica membranosa. É citado a classe 6, mas a classe 6 não é a classe de nefrite lúpica. A classe 6 foi colocada recentemente, mas é a fibrose glomerular. Qualquer uma delas pode evoluir com a fibrose. Então, ela não é uma classe para ela, é a evolução final do processo inflamatório, que é a esclerose avançada em mais de 90% dos glomérulos. Ou seja, possuem 5 tipos diferentes, cada um deles com uma reação inflamatória característica, muitas delas com subdivisão
quando acomete menos ou mais de 50% dos meus glomérulos. A mais comum é a classe 4, que é a nefrite lúpica difusa, possui o pior prognóstico e costuma evoluir mais frequentemente para a insuficiência renal. Elas se comportam similar a outras glomerulonefrites. Por exemplo, a nefrite lúpica membranosa ela é idêntica, de uma forma de fisiopatologia, à glomerulonefrite membranosa. São, resumindo, só a nefrite lúpica mesangial, mínima, proliferativa, focal, segmentar, difusa, membranosa e a esclerose avançada, que é a fibrose. Beleza? Não é para decorar isso, estou citando para vocês entenderem que existem 5 tipos só, tá? Isso aqui sim, que é a indicação de biópsia renal. A gente vai biopsiar o paciente com lúpus quando ele tem elevação da creatinina, sem causa aparente, é um paciente com lúpus, proteinúria isolada ou uma proteinúria associada a hematúria dismórfica glomerular. Ou seja, o paciente quando tem insuficiência renal, proteinúria ou proteinúria e hematúria. E para que eu faço biópsia renal desse paciente com lúpus? Primeiro, para entender o prognóstico. Isso não é para vocês saberem aqui agora, mas cada uma delas tem um prognóstico diferente. Eu sei que a 4, por exemplo, evolui com mais frequência para insuficiência renal, então demanda mais perigo. A classe 1 e a classe 2, às vezes eu não demando nem tratamento, é muito raro ter qualquer tipo de lesão renal, então o doente convive somente com tratamento com lúpus. A classe 5, eu sei que ela é clinicamente bem expressiva, só que responde muito bem ao tratamento do esquema de Ponticelli, da glomerulonefrite membranosa. A biópsia primeira é para eu poder saber qual é o prognóstico do paciente. E para eu entender o tratamento, por exemplo, de cada uma delas. Classe 1 e 2, a gente pode fazer desde corticoide até hidroxicloroquina. Paciente com proteinúria, a gente pode associar desde bifenolato, azathioprina, que já é um dos tratamentos mais comuns para lúpus, propriamente. Classe 3 e 4, o tratamento envolve a associação de corticoide com ciclofosfamida por no mínimo 6 meses. E a classe 5, o esquema terapêutico de Ponticelli, que é a alternância entre ciclofosfamida e corticoide. Beleza? Então a ideia é mostrar para vocês. tratamento aí cai, professor? Não, isso não, também não. A ideia é mostrar o lúpus é o quê? Que eu devo biopsiar o paciente para diferenciar das 5 classes, que são classes com prognósticos e evolução diferente, tá bom? Quando que eu biopsio o paciente e saber que eu tenho tratamentos específicos para cada uma delas, pensando na evolução do paciente. A gente já teve paciente, uma menina de 17 anos, queria entrada, como a gente conseguiu biopsiar, ela ter nefrite lúpica classe 4. Oi? Que é a mais grave, que evoluiu para a insuficiência renal com mais frequência. Ela evoluiu para a insuficiência renal, começou a fazer diálise. A gente começou o tratamento com corticoide de ciclofosfamida por 6 meses. No 5º mês, ela começou a ter queda da creatinina, foi melhorando e suspendeu a diálise. Hoje ela está em remissão do lúpus, faz um tratamento clínico com reumato, sem apresentar lesão renal mais. Fez diálise por 5 meses. Tá? Isso internando todo mês para fazer o tratamento com ciclofosfamida. Então a minha biópsia renal me ajudou a saber a gravidade, insistir no tratamento, 6 meses, entendeu e conseguiu uma remissão da paciente. Mesmo sabendo que a classe 4 dela era a que tinha pior prognóstico das 5. Beleza? Alguma dúvida? Professor, essa parte de biópsia é muito importante saber, não é isso? Você não tinha falado? Geralmente as indicações de biópsia sim. Tem indicações de biópsia gerais em glomerulonefrites e específicas, principalmente nefrite lúpica, específica na glomerulonefrite difusa. Só dá uma chiquinha de prova pra nós. Pode falar. Não, mas tudo bem, mas assim, de modo geral, assim, na próxima aula. Vai tirar algum, pelo amor de Deus? Algum que? Vai tirar algum bicho desse daí? Tira o bichinho dele. Nem um bicho. Nenhum bicho. Pelo amor de Deus. Todas elas passeiam para ele. Olha, Professor,